Alô, meus queridos! Fala, minhas queridas! Doutores, bora continuar o inquérito policial com o tópico mais um, extremamente importante para nós, que é o início do estudo das características do inquérito policial. Repare, a nossa doutrina estabelece uma série de características que são relevantes para nós acerca do inquérito policial. Portanto, as características nada mais são do que a roupagem. É nada mais do que aquela coisa que você olha para o inquérito e fala assim, isso aí é inquérito policial. Percebeu? Então aqui nós veremos um rol de características que são extremamente marcantes para nós na prova e que também sofreu novidade proveniente do pacote anticrime. Então nós temos muitas coisas interessantes para conversar aqui com você dentro da sistemática das características do inquérito. Vamos lá? Então, nosso tópico de agora, características do inquérito policial. Doutor, primeiramente, o inquérito policial, ele segue um sistema inquisitivo. Eu não sei se você já estudou quais são os sistemas processuais penais, mas nós normalmente costumamos explanar no que consiste este sistema como sendo um sistema de concentração de poderes. Então veja, no inquérito policial, nós teremos uma figura que vai protagonizar as ações policiais. Esta figura é justamente o delegado de polícia. Logo, doutores, o delegado de polícia é quem vai guiar, é quem vai dar norte às investigações. Quais diligências serão realizadas? Quais não serão realizadas? Será que se mostra necessária a interceptação telefônica? Será que precisamos de um mandado de busca e apreensão? Tudo isto quem vai capitanear é o nosso querido delegado de polícia. Por isso que o sistema inquisitivo, primeiramente, numa primeira análise, portanto, acaba sendo um procedimento com concentração de poderes na figura do delegado de polícia, atribuindo a ele, nós veremos também isso como característica, uma verdadeira discricionariedade na hora de se realizar determinadas diligências. Além disso, repare que o inquérito policial ele é um procedimento. Se o inquérito policial é um procedimento administrativo, não há, meus amigos, formalmente uma acusação. No inquérito policial você não está sendo tecnicamente acusado de nada. O que se faz é simplesmente um levantamento do que realmente aconteceu. Essa é a ideia. Se não há, doutores, formalmente uma acusação, naturalmente não há partes. No inquérito policial não existe acusação polo ativo, nem mesmo acusado, chamado de polo passivo. Existe uma pessoa que está sendo investigada. Percebeu? Se não há formalmente uma acusação, não há que se falar em partes, logo não se tem contraditório e ampla defesa. Olha que coisa. Aqui é muito comum a galera confundir. Todo mundo fala que o inquérito policial, por ser inquisitivo, não admite contraditório e ampla defesa. Doutores, muito cuidado com esta assertiva. Qual é a justificativa de não haver contraditório e ampla defesa? Meus amigos, não haver acusação. Então não ter contraditório e ampla defesa é uma consequência lógica de não haver formalmente uma acusação em relação ao investigado. Ali, mais uma vez, o que se faz é simplesmente levantar aquilo que efetivamente aconteceu. Tudo bem? Então isto vem a ser a nossa regra. Se o inquérito policial é inquisitivo, porque é demarcado por concentração de poderes na figura do delegado de polícia, não havendo formalmente uma acusação. Diante disso, a resposta, a consequência, é que não existem partes no processo, não existem partes no inquérito, logo não há que se falar em contraditório e ampla defesa nesta etapa preliminar. Doutores, esta vem a ser a regra. Pedro, se você citou regra, é porque, obviamente, existe exceção. Essa é a ideia? Exato. E aí nós temos que trabalhar quais são estas exceções que nós precisamos nos lembrar. Primeira delas, eu deixei em tópico de observação. Se uma lei específica trazer expressamente que haverá contraditório e ampla defesa na fase investigativa, diante disso, deve sim haver o contraditório e a ampla defesa. Doutores, é o que acontece
naturalmente na Lei de Migração, Lei 13.445 de 2017, notadamente no inquérito de estrangeiro. Meu amigo, quando o estrangeiro está sendo investigado a respeito de irregularidades, por exemplo, no seu passaporte, a lei de imigração fala que, devido à condição peculiar desse estrangeiro, e sempre aqui homenageando os direitos humanos, será, portanto, estendido a ele o contraditório e a ampla defesa. Se a lei prever contraditório e ampla defesa, deve haver neste caso. Então repare que é uma exceção. A lei que regula determinados atos deve expressamente citar que vai haver contraditório e ampla defesa. Esta vem a ser a nossa primeira exceção. Pedro, tem uma segunda exceção? Tem, meus amigos. E esta eu vou pedir para você guardar com muito carinho no seu coração, porque é uma novidade do pacote anticrime, que inclusive sofreu uma suspensão da eficácia e que posteriormente houve uma quebra de vetos e que retornou à vigência da lei antiga. Repare, o presidente Bolsonaro, quando ele sancionou o pacote anticrime, ele vetou alguns dispositivos. E no meio do ano de 2021, estes dispositivos tiveram os vetos quebrados pelo Congresso Nacional. Ou seja, voltou à vigência da lei original. E esta quebra dos vetos está delimitado no artigo 14A. Então repare, respire um pouquinho e deixa eu conversar com você. Como regra, o inquérito policial não admitirá contraditório e ampla defesa. Salvo, primeira exceção, se uma lei específica prever que deve haver. Segunda situação, quando estivermos diante do artigo 14A. Segundo o artigo 14A, veja, é uma novidade, é uma inserção no Código de Processo Penal, toda vez que nós tivermos membros integrantes do artigo 144 da nossa Constituição, leia-se, policiais. Além deles, os militares listados no artigo 142, doutores, Polícia Militar, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal mesmo e a Polícia Civil dos Estados, assim como os corpos de bombeiros militares, sempre que houver procedimentos administrativos ou também chamados de extrajudiciais, notadamente na esfera administrativa, a eles será concedido a figura de um advogado. Mas muito cuidado. Pedro, por que muito cuidado? Repare, a Constituição, na hora que ela estabelece o contraditório e a ampla defesa, normalmente esses dois princípios, essas prerrogativas, se estendem a processos judiciais. Esta alteração do CPP faz com que, em ritos extrajudiciais, nas quais não é obrigatório a presença de advogado por não ser viabilizado o contraditório e ampla defesa, neste caso, poderá haver, não é nem poderá, deverá, segundo o artigo 14A. Então veja, quando os membros policiais atuarem apenas com força letal. Imagina, um policial civil, em exercício de determinadas atividades policiais, acaba matando alguém. Meu amigo, certamente este policial civil vai sofrer um PAD, um procedimento administrativo disciplinar, para ver se houve qualquer tipo de excesso nas atividades policiais. Então veja, este policial atuou com força letal. Neste procedimento investigativo ou de apuração do que realmente aconteceu, deverá haver a presença de advogado. Olha que coisa. No caso dos militares, não é exclusivamente no caso de força letal. Segundo o que nós temos no nosso Código de Processo, aos militares também será estendida essa prerrogativa de advogado quando eles atuarem na garantia da lei e da ordem, famosa GLO. Então, das duas, uma. Se a banca citar policiais, membros do artigo 144, eles atuarão com força letal e aí terão direito a um advogado. Já no caso dos militares, isso tem que estar atrelado à frase garantia da lei e da ordem. Então, neste caso,
militares ou policiais, respectivamente, que atuarem na GLO ou na Força Letal, terão direito a um advogado. Isso é novidade do CPP, hein? Muito cuidado com este aspecto mais técnico. E vamos além. A pessoa que vai responder, portanto, nestas situações, terá direito a advogado, que será constituído em um prazo de 48 horas após o normativo de abertura da investigação. Uma portaria, por exemplo, dando abertura ao procedimento de apuração dos fatos, a exemplo, na esfera administrativa. Pedro, passou 48 horas e a pessoa não constituiu advogado. Meus amigos, infelizmente, um advogado na esfera criminal é um advogado que demanda um poder financeiro bastante grande. E aí, mais uma vez, infelizmente, nós sabemos que alguns salários, mais precisamente subsídios de polícia, às vezes não comportam sustentar um bom advogado. E aí, olha que coisa. Se em 48 horas este policial não constituiu um advogado, será dado preferência, repare, esse é o ponto de quebra de vetos. Antes da quebra de vetos, falava-se que a própria instituição que vai apurar os fatos é quem deve providenciar o advogado. O Congresso achou isso um absurdo e quebrou o veto, basicamente, desse dispositivo, alertando o seguinte: na verdade, quem vai dar auxílio advocatício ao policial ou ao militar será, olha o termo, preferencialmente as defensorias públicas. Tudo bem? Preferencialmente as defensorias públicas, que serão basicamente pagas, este advogado será pago pela instituição. Aí tudo bem. Percebeu como é que funciona? Então hoje, a quem vai ser dado preferência para nomeação de um defensor? Ora, a Defensoria Pública. Esta Defensoria Pública vai designar um defensor público para atuar em prol deste policial ou deste militar, também em um prazo de 48 horas a contar da não nomeação pelo próprio policial ou militar, e nisso teremos, portanto, uma preferência dada à Defensoria Pública sob custos mantidos pela instituição que instaurou, por exemplo, aquele PAD. Muito cuidado, a leitura dos parágrafos respectivos ao artigo 14A é questão de sobrevivência na sua prova. Tudo bem? Então delimitamos duas exceções marcantes, uma delas sendo uma novidade trazida pelo pacote anticrime. Ok? Show de bola? Meus amigos, matamos a primeira característica do inquérito policial. Matamos a inquisitoriedade do inquérito. Agora, eu avanço com você, aumentando um pouquinho o nível de complexidade. Eu quero trabalhar o inquérito policial sendo escrito. O inquérito policial, ele precisa ser formalizado. Leia-se. Ele precisa ser reduzido a termo e remetido às autoridades oficiais. Quando eu digo reduzido a termo, estamos falando de papelada, hein? É claro que hoje nós já temos os sistemas mais informatizados, no qual os autos do inquérito policial serão remetidos via e-mail, via sistema informativo próprio das repartições. Mas isto não faz com que nós remetamos simplesmente o texto. Não. Olha que coisa. A regra é essa. O inquérito policial ele tem que ser escrito. Tanto é que a abertura do inquérito policial se dá com o quê? Portaria. Portaria é um documento escrito. As diligências devem ser reduzidas a termo em forma de autos. Os autos são escritos. A prisão em flagrante efetuada é um documento, portanto, escrito. O relatório que é redigido ao término do inquérito é um documento, portanto, escrito. Agora, é bem verdade que ser escrito não é algo absoluto como característica do inquérito. Como assim, Pedro? Quer ver só? Existem algumas diligências que, para dar mais fidedignidade ao que realmente foi investigado, elas são gravadas ou até mesmo, meus amigos, pode ser feito por áudio ou vídeo. Isso acontece muito na oitiva do investigado na fase de inquérito. Pronto. Está aí um exemplo que excepciona o inquérito policial ser de fato escrito. Portanto, não é uma característica absolutamente implementada no inquérito. Ok? Esta segunda característica, ela é bem tranquila, ela é bem de boa para nós conversarmos. Vamos avançar.
Terceira característica do inquérito policial. Doutora, o inquérito ele também é discricionário. O que significa, Pedro, o inquérito policial ser discricionário? Repare, aqui invocando a doutrina de direito administrativo, eu pretendo estabelecer um conceito de discricionariedade. Quer ver só? Segundo a professora Maria Silvia Zanella de Pietro, segundo o professor Carvalho Filho, nós temos o conceito de discricionariedade lá da área de direito administrativo sendo o seguinte: discricionariedade é margem de conveniência e oportunidade dentro da lei. Isto vem a ser a tal da discricionariedade, margem de escolha dentro da lei. É isto que significa. Logo, aos delegados será dado, veja agora, será dado margem de escolha em relação ao que ele pode e ao que ele não pode fazer. Tudo isso, claro, dentro da lei. Não pode um delegado de polícia determinar, por exemplo, que o escrivão redija um mandado de prisão. Porra, o mandado de prisão tem que ser redigido pelo juiz. Percebeu? Tem que ser, na verdade, assinado pelo juiz, redigido pelo escrivão do judiciário. O juiz não vai redigir mandado porra nenhuma. Tudo bem? Então esta seria a ideia. O inquérito ele é discricionário. Esta discricionariedade se estende, doutores, a dois elementos. Quer ver? Esta discricionariedade diz respeito a abrir ou não o inquérito, a abertura, e também diz respeito, doutores, também diz respeito à realização ou não de determinadas diligências. E aí veja que coisa. Quando o delegado recebe petições, recebe requerimentos de realização de diligência, ele pode negar. Então imagina que a vítima, ou até mesmo o investigado, peça que o delegado faça determinadas diligências. Doutor, pode o delegado negar? Ora, é claro que pode. É claro que ele pode, tendo em vista a discricionariedade. Se ele refutar que não é algo útil às investigações, ele não vai realizar. E aí, claro, né, a pessoa vai se sentir constrangida. O que ela vai fazer depois disso? Olha, eu fui até o delegado e ele negou. Ele não quer abrir o inquérito ou ainda ele não quer realizar a diligência. Doutor, neste caso, havendo negativa por parte do delegado, isso despenca em prova. Havendo negativa do delegado, muito cuidado, caberá recurso ao chefe de polícia. Não é ao Ministério Público e não é ao juiz. Então veja, a pessoa que se sente constrangida diante de uma negativa por parte do delegado, ela poderá chorar para o chefe de polícia. Ela pode implementar um recurso que não é judicial, é um recurso administrativo ao chefe da polícia. Quem vem a ser essa autoridade, Pedro? Repare, pode ser o delegado geral, pode ser o secretário de Segurança Pública, pode ser o ministro da Justiça, pode ser o governador do estado ou o presidente da República. Qualquer pessoa que tenha uma autoridade de chefia sobre o delegado que negou o pedido a você. Esta vem a ser a ideia. Isso aqui cai muito em prova. Então caberá recurso, este recurso é administrativo, aos chamados chefes de polícia. Tudo bem? Então no que tange a discricionariedade, estes são os pontos mais relevantes que eu refuto, importante para você. Só que detalhe, o nosso Código de Processo, ele vai falar que do requerimento de diligências, sendo, por exemplo, a vítima ou o investigado que vai pedir, o delegado pode negar. Só que o professor Torinho Filho, um dos mais antigos e mais relevantes doutrinadores de processo penal, o professor Fernando da Costa Torinho Filho, ele vai explicar que, por analogia, que na verdade não é nem analogia, né? Que na verdade por uma interpretação da norma, isto também acaba se estendendo à abertura. Então o delegado ele tem discricionariedade tanto em relação à abertura, quanto em relação à realização ou não de diligências. Esta seria a ideia da discricionariedade. E mais uma vez, será que essa discricionariedade é absoluta? Será que não tem nada? Será que não existem situações em que o delegado está vinculado, leia-se, obrigado a abrir um inquérito? Claro que tem. E estas exceções eu vou trabalhar com você agora aqui. Quer ver só? Então eu havia dito para você alguns pontos relevantes no que tange a questão do
do pedido, que está previsto no artigo 5º, parágrafo 2º do CPP, né? Da negativa do delegado, caberá recurso, olha só, caberá recurso ao chefe de polícia. Só que existem situações, doutores, deixa eu pegar a caneta azul, existem exceções nas quais o delegado não poderá negar a realização da diligência e também não poderá negar a abertura do inquérito. Existem, mais uma vez, existem situações nas quais o delegado não poderá negar a abertura do inquérito ou a realização da diligência. Quais seriam, Pedro, essas situações? Quer ver? Olha que coisa interessante. Primeira exceção muito importante para nós. Nos chamados crimes vestigiais, ou chamados também, olha a nomenclatura, cobrado pelo CESP em 2021, hein? Chamados também de crimes não transeuntes. Os crimes não transeuntes são crimes que deixam vestígios. Repare, nos crimes que deixam vestígios, doutor, a existência de inquérito policial é obrigatória. Você já imaginou? Você percebe que existe um cadáver no apartamento do lado da sua casa. Puta merda, tem um cadáver ali. O delegado olha para aquele troço e fala assim, morreu já, não tem muita coisa para fazer, eu não vou abrir inquérito não. Meus amigos, isso é um absurdo. Olha que coisa. Então, tendo em vista essa ideia de crimes vestigiais, crimes não transeuntes, o delegado está obrigado a dar abertura ao inquérito e realizar algumas diligências. Então, neste caso, não se pode negar. Vamos lá. Segunda exceção, nas quais o delegado deverá dar abertura ao inquérito ou ainda realizar algumas diligências. Havendo, doutores, requisição. Havendo requisição do Ministério Público ou havendo requisição do juiz. No entanto, eu preciso que você interprete isto daqui à luz do artigo 13, inciso 2 do Código de Processo Penal. Pedro, artigo 13, inciso 2 do CPP? Exato. Quer ver só? Se eu te perguntar se existe vínculo hierárquico entre MP, juiz e delegado, o que você me responderia? Eu espero que a sua resposta seja negativa, porque não existe hierarquia entre juiz, MP e delegado. Tanto é que o juiz é do poder judiciário, delegado é da esfera executiva, não sei se você sabia, apesar da nomenclatura polícia judiciária, esta polícia pertence ao poder executivo, hein? Ela é um braço armado do judiciário, mas ela está enquadrada no poder executivo. E o membro do Ministério Público é de um órgão independente, ele não pertence a poder algum. Então veja, nós temos essas três figuras. Não existe vínculo hierárquico entre eles. O que acontece é que o artigo 13, inciso 2, mediante um mandamento legal, fala: se o juiz e o MP requisitar, esta requisição, doutores, é sinônimo de ordem. Logo, o delegado deverá fazer a abertura do inquérito e realizar as diligências. Essa seria a ideia. Requisição, portanto, de MP e de juiz é sinônimo de ordem. Eu não posso me abster em relação a uma questão cobrada pelo CESP-UNB, doutores, na prova de 2013 da Polícia Civil da Bahia. O CESP cobrou em 2013 a seguinte questão: o delegado de polícia poderá negar a requisição de abertura de inquérito feita pelo MP ou pelo juiz. E o gabarito da questão do CESP foi certo. Sabe por quê? Olha a justificativa da banca. Ora, se a requisição de abertura de inquérito for ilícita, a título de exemplo, o juiz manda o delegado abrir um inquérito e investigar sua esposa para saber se ela está traindo o juiz ou não. Meus amigos, eu não preciso nem dizer que a abertura deste inquérito é ilícita. Por um motivo absolutamente irritante e óbvio, é claro que o delegado deve se negar, porque a origem é ilícita. Então veja, a interpretação a ser dada aqui é que a requisição do Ministério Público e do juiz é sinônimo de ordem e o delegado deve obedecer, desde que lícita.
desde que seja lícita esta requisição. Só que isso é de uma obviedade extrema. Chega a ser irritante. Às vezes as bancas tentam, na sua criatividade, criar questões que mais atrapalham do que ajudam. Ok? Então, se vez ou outra no seu estudo você se deparar com essa questão, não se preocupe, tá? Foi uma questão extremamente questionada que o CESP, no ano de 2014, na PCDF, consertou o raciocínio. Belezinha? Muito cuidado com isso também na sua prova. Aí você poderia me indagar, Pedro, beleza. Neste caso, o delegado deverá dar abertura ao inquérito policial. E se o delegado não abrir o inquérito? E se o delegado não quiser abrir o inquérito mediante esses dois elementos? Doutores, o delegado de polícia responderá pelo crime de prevaricação. O delegado de polícia responde por crime funcional chamado de prevaricação. Ok, doutores? Então, isto vem a ser a discricionariedade que nós precisamos alertar aos senhores a respeito do nosso tema do edital. Inquérito policial, lógico. Tudo bem? Então falamos que o inquérito policial é inquisitivo, escrito e discricionário. Explorei as vertentes doutrinárias e jurisprudenciais acerca do tema e assim nós finalizamos as 3 primeiras características do inquérito policial. Lógico, não finalizamos a temática e já já a gente volta com mais características do inquérito policial para você.